Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 3 de novembro, volta de feriado. Nessa edição a gente fala dos acordos para o meio ambiente. Você vai ver também que a média de mortes por Covid no Brasil ficou abaixo de 300. A venda de combustíveis cresceu mesmo com a alta nos preços. E um democrata é o segundo prefeito negro eleito na cidade de Nova York. Os líderes da maioria dos países do mundo assumiram 2 importantes compromissos para salvar o meio ambiente. Para começar, a promessa é de zerar o desmatamento até 2030. Comprometidos com as florestas. Esta foi a posição de cerca de 100 líderes mundiais reunidos na COP26, a grande conferência da ONU sobre mudança climática. As nações globais lançaram nesta terça-feira grandes planos para acabar com o desmatamento em 2030 e reduzir as emissões de metano, dando início a negociações complicadas. Decidimos assinar o compromisso dos líderes pela natureza para que até 2030 tenhamos 30% das terras sendo declaradas áreas protegidas. Mas devo dizer hoje que não estamos esperando até 2030, estamos nos comprometendo a proteger 30% de nosso território como reserva em 2022, porque devemos agir agora. As a protected area in 2022, because we must act now. Líderes de mais de 100 países assinaram a Declaração de Glasgow e prometeram frear e reverter o desmatamento e a degradação do solo. Juntas, as nações que assinaram o acordo abrangem 85% das florestas do mundo, o equivalente a uma área de mais de 33 milhões e meio de quilômetros quadrados. As medidas vão ser apoiadas por um fundo de 12 bilhões de dólares de dinheiro público, arrecadado por 12 países entre 2021 e 2025. Outros cerca de 7 bilhões de dólares vão ser de investimentos privados por mais de 30 instituições financeiras globais. As medidas devem apoiar atividades em países em desenvolvimento, como a restauração de terras degradadas, o combate a incêndios florestais e a defesa dos direitos das comunidades indígenas. Segundo a ONG Global Forest Watch, somente em 2020 a destruição de florestas primárias aumentou 12% em relação ao ano anterior. O Brasil, berço da maior floresta tropical do planeta, teve 9,5% de aumento nas emissões de gases de efeito estufa neste período. Outro compromisso fechado na COP26 em Glasgow, na Escócia, é o de redução de 30% do gás metano lançado na atmosfera. Esse é um dos maiores vilões da mistura química que gera o efeito estufa. A iniciativa foi lançada pelo governo dos Estados Unidos. Mais de 100 países, também contando com o Brasil, concordaram em reduzir as emissões até 2030. Mas na lista não inclui países como a China, Rússia e Índia. 3 dos principais emissores do gás responsável por grande parte do aquecimento global. A sociedade sempre foi apresentada ao dióxido de carbono como o mais grave para o meio ambiente, mas não é. O metano passou a ocupar a liderança dos malignos do início da Revolução Industrial. Atualmente é lançado ao ar principalmente pelos gases emitidos pelos rebanhos, que crescem sem parar para alimentar o ser humano. Esses gases são os piores, mas a fumaça dos veículos aparece em segundo lugar, como objeto de preocupação. Existem vários outros, como a fumaça dos lixões, que também se multiplicam ao redor do mundo. A diferença entre os dois é que o dióxido de carbono, que é o que causa mais poluição, fica pelo menos 100 anos no ar. Já o gás metano é apontado como 80 vezes mais nocivo, porque embora permaneça apenas 12 anos na atmosfera, é mais rápido nos danos que causa. Em seu discurso, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que o novo compromisso assumido pela comunidade internacional é capaz de mudar o jogo no combate às mudanças climáticas. Segundo ele, os mais de 100 países representam 70% do PIB global e metade das emissões de metano na atmosfera.
De acordo com o líder americano, isso não é apenas algo que temos que fazer para proteger o meio ambiente. Segundo ele, é uma enorme oportunidade para todos nós, com a criação de empregos. O cumprimento das metas climáticas é, além da garantia da vida, uma parte essencial da recuperação econômica global. O presidente Jair Bolsonaro e Matteo Salvini, líder do partido italiano de direita Liga Norte, se encontraram ontem e participaram de um ato solene em homenagem aos mais de 450 soldados brasileiros mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia foi realizada no Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, criado no dia 2 de dezembro de 1944. No local estão sepultados 462 brasileiros. Após a execução dos hinos nacionais brasileiro e italiano, o presidente depositou uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido. Em seu discurso, Bolsonaro disse que ficou emocionado por estar pela primeira vez em solo italiano. O presidente também lembrou que cerca de 30 milhões de brasileiros têm origem italiana. Muito honrado. Pela primeira vez, estou em solo italiano. Solo esse, neste momento, sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. Esta é a terra... Essa é a terra também de meus antepassados. Hoje, 1/7 da população brasileira, 30 milhões de pessoas, tem origem italiana. O ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Neto, que também participou do evento, ressaltou a importância da aliança do Brasil com a Europa na Segunda Guerra Mundial. Feliz é a nação que reconhece o sacrifício e o altruísmo de seus antepassados em nome de uma causa nobre e comum. O Brasil tem uma história recente, mas repleta de episódios dos quais devemos nos orgulhar e o dever de preservar. Uma das efemérides é a participação brasileira na campanha em solo europeu, contribuindo para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter vivas as raízes, os valores e as tradições brasileiras. O conflito foi uma reação do mundo contra os ideais totalitários do nazismo e do fascismo. O Brasil, prontamente, fez a opção irremediável pela democracia, pela liberdade, após os navios mercantes serem afundados na costa brasileira. A liderança nacional da época, com coragem moral e sentimento patriótico, conduziu nossa adesão às forças aliadas. Contrariando os céticos e antipatriotas, que duvidando da capacidade e da determinação do povo brasileiro, diziam ser mais fácil uma cobra fumar o cachimbo que o país participar da guerra, a Força Expedicionária Brasileira foi estruturada mobilizando cerca de 25 mil militares e que no Teatro de Operações Europeu superou os desafios de toda a ordem, escrevendo um roteiro de bravura e de heroísmo. Ao final da guerra, em 1945, foram contabilizadas 465 mortes de membros da Força Expedicionária Brasileira no campo de guerra. Em 1960, o governo do Brasil trouxe de volta os restos mortais dos soldados que foram sepultados no Rio de Janeiro, então capital federal, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. Após a homenagem aos pracinhas, o presidente embarcou de volta para o Brasil. Hoje a Câmara dos Deputados pode votar a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que são dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. São necessários os votos de 308 dos 513 deputados. O texto permite parcelar o pagamento dessas dívidas e isso abre caminho para o governo liberar verbas para o Auxílio Brasil no ano que vem. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a 7ª e última parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de fevereiro. O dinheiro havia sido depositado para esse grupo no último dia 21. Os saques podem ser feitos nas agências bancárias ou em lotéricas.
Em meio à polêmica dos reajustes dos preços dos combustíveis, a venda desses produtos cresceu no país. Em setembro, as distribuidoras registraram um aumento de 10% na comercialização do diesel, na comparação com o mesmo período de 2019. Já a gasolina teve aumento nas vendas de 13%. As vendas de diesel e gasolina no mercado brasileiro atingiram em setembro níveis superiores aos do período pré-pandemia, em meio às altas consecutivas no preço. A avaliação é que o aquecimento do consumo sinaliza uma retomada da economia após a fase mais crítica da crise sanitária. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, apontaram que as distribuidoras de combustíveis venderam em setembro deste ano 5 bilhões e 400 milhões de litros de óleo diesel, volume 3,3% superior ao do mesmo mês do ano passado e 10,7% acima do verificado em setembro de 2019. Já a venda da gasolina chegou a 3 bilhões e 400 milhões de litros, um aumento de 11,6% e 13% em relação ao mesmo período de 2020 e 2019, respectivamente. O aquecimento do consumo coincide com a sequência de aumentos no preço dos combustíveis. Segundo a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, Federação Brasicom, a procura por combustíveis tem feito a Petrobras registrar demanda atípica. Tanto as refinarias da Petrobras como as privadas não têm capacidade de produzir o volume necessário para atender às solicitações. O déficit é de 25% da demanda de diesel e em torno de 15% para a gasolina. Com isso, existe a necessidade de importações para atender o mercado. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, são importados 250 mil metros cúbicos de gasolina e 1 milhão de metros cúbicos de óleo diesel por mês. Já pensando nas aulas de 2022, escolas particulares começaram a reajustar as mensalidades. E nessa hora é preciso ficar atento aos direitos do consumidor. Assim que a pandemia se instalou no Brasil, quase tudo fechou e muita coisa migrou para o virtual, inclusive as aulas. Foi aí que muitos pais tiveram de acumular função. Mãe professora, né? Na parte da manhã, Maria Luísa até acompanhava as aulas online, mas depois... Na parte da tarde, toda a demanda ficava para mim. Tinha dias que era 8 horas da noite, ela ainda estava estudando, e aí isso começou sim a estressar. Até porque o incentivo veio só no começo da crise sanitária. A escola até por 2 meses nos concedeu um desconto de 5%, e aí depois disso tirou o desconto, continuou o preço normal. Um preço que Ângela aguentou pagar até o final de 2020, mas quando chegou a hora de fazer a rematrícula, veio o reajuste. Tanto da mensalidade quanto do material. Na época, a alta seria de 8% em cima de R$ 1.300 de mensalidade e quase R$ 2.000 de material escolar. Aumentos previstos em contrato. O contrato sempre rege que o reajuste ele vai estar de acordo com ou equiparado à inflação. A lei permite que as escolas façam um reajuste por período anual ou semestral, dependendo da estrutura do curso, de acordo com a variação de custos. Elas têm que comprovar, quando elas forem solicitadas pelos pais, elas têm que comprovar qual foi exatamente essa variação de custos, mas elas têm esse direito de promover esse ajuste de acordo com isso, que pode ser, dentre outros índices, pode ser levado o índice oficial da inflação. Ou não. O aumento pode ser maior, levando-se em conta todas as despesas da escola, como pagamento de impostos, encargos salariais, manutenção e conservação, além do investimento no aprimoramento didático e pedagógico. Mas, por outro lado... A escola não pode cobrar despesas que são de uso comum dos alunos. Em hipótese alguma, poderá compor o valor da anualidade, da semestralidade, taxas, por exemplo, de papel higiênico, material de limpeza e outros produtos que são de uso comum de todos os alunos e da escola. Isso não pode ser repassado para um custo individual no momento de calcular o reajuste da mensalidade. Todos esses dados devem ser inseridos pela escola em uma planilha de gastos que pode ser solicitada pelas famílias. Se todas as informações ali dispostas espelharem as despesas concretas da instituição,
o reajuste, seja ele qual for, estará coberto pela lei. Uma questão delicada que envolve os reajustes é o fato de que, por um lado, a escola tem direito a fazer essa variação de preço, mas, por outro, também é possível, em razão da perda do poder aquisitivo por grande parte das famílias brasileiras, que isso acaba inviabilizando a manutenção dos alunos naquela instituição. Então, existe a necessidade de que se encontre, de que os gestores das escolas encontrem um meio termo para que essa recomposição dos gastos não represente uma perda de alunos, porque isso pode acabar acarretando um prejuízo talvez até maior. Para Ângela, o reajuste pesou no bolso e a família se viu obrigada a transferir a Maria Luísa da rede privada para a pública, mas não só pela questão financeira. A gente se esforça para pagar no presencial porque a gente tem a devolutiva. Agora, no online, tendo que a mãe ter que dar aula, fica inviável. Foi o que muitos pais concluíram nos últimos anos. Do total de 3,5 milhões de alunos, a rede estadual de ensino paulista conta hoje com milhares de estudantes transferidos da rede privada. Só no ano passado, mais de 16.600 estudantes pediram transferência. E neste ano, o montante contabilizado até o mês de setembro já passa de 10.500. Estão solicitando vagas para vir para a nossa escola. Nossa escola está recebendo muito material, o prédio, eles valorizam e às vezes, porque também não estão podendo pagar as escolas privadas, A Ângela ficou contente com a troca. Disse que a nova escola da filha não deixa nada a desejar. Por isso, não pretende tirar Maria Luísa da instituição onde estuda. Mas mesmo que quisesse, não daria. Porque apesar da família não ter perdido renda durante a pandemia, tudo subiu. A gente não está falando nem de custo de vida luxuoso, a gente está falando do básico mesmo, do arroz, do feijão, do óleo, da carne. Então não tem condições. Para quem ainda tem condições de pagar mensalidades escolares, a dica é tomar cuidado com os abusos. Importante também que os pais façam pesquisas, comparação de preços, de valores e denunciem ao PROCON no caso de ficar constatada alguma prática abusiva. É extremamente interessante que antes que os pais pensem num litígio, numa discussão judicial, que se tente uma composição, que se tente um acordo e que se faça uma negociação, porque para a escola é mais interessante conceder um desconto para um aluno, para alguns alunos, do que perder, pura e simplesmente, esses alunos para o próximo período. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. Em São Paulo, a máxima é de 25 graus, céu nublado e pode garoar em alguns momentos do dia. No Rio de Janeiro, o tempo continua encoberto, a máxima prevista é de 23 graus. Em Aracaju, Sergipe, a máxima pode chegar a 25 e, apesar do acúmulo de nuvens, não chove. Em Rio Branco, capital do Acre, os termômetros podem registrar até 29 graus. Em Curitiba, a previsão é de 26 graus de máxima, com o céu encoberto e poucas aberturas de sol durante essa quarta-feira. Depois do intervalo, você vai ver que projeções indicam vitória de democrata em Nova York e Eric Adams deve se tornar o segundo prefeito negro da história da cidade. Até já. Às 8h52 no horário de Brasília, a média móvel de mortes por Covid no país ficou abaixo de 300 óbitos diários pela segunda vez no ano. E 21 unidades da federação apontaram queda nos registros de mortes pela doença. O Ministério da Saúde informou que foram confirmadas 149 mortes por Covid de um dia para o outro. O total chegou a 608.071 vítimas da doença. Também foram registrados mais 6.431 novos diagnósticos em 24 horas. Esse dado eleva para 21.821.000 o total de casos da doença. A média de mortes por Covid no país está em 261 óbitos por dia. Ficou abaixo de 300 pelo segundo dia no ano e está abaixo de 400 pelo 22º dia seguido, depois de 11 meses acima do patamar. A média móvel de casos está em 10.306 registros diários. Mostra estabilidade pelo 7º dia, depois de 15 dias seguidos em queda.
Analisando a evolução da doença por regiões, podemos ver no mapa que 3 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em estabilidade também estão 3 estados: Maranhão, São Paulo e Sergipe. E dessa vez, 21 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. O Brasil se aproxima de 155 milhões de pessoas com a primeira dose, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, cerca de 280 milhões e 180 mil doses do imunizante foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, são exatamente 154 milhões 828 mil pessoas que tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, 72% da população. Mais de 116 milhões e 300, quase 400 mil brasileiros tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 54,5% da população. A dose de reforço foi aplicada em mais de 8 milhões e 900 mil pessoas, ou 4,2% dos brasileiros. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 221 mil doses de vacinas contra a Covid. Usuários do aplicativo de entregas iFood enfrentaram vários problemas ontem. Os clientes tiveram dificuldades para concluir pedidos e relataram compras sem autorização na plataforma. Além disso, nomes de restaurantes foram alterados. Em nota, a empresa afirma que cerca de 6% dos restaurantes cadastrados foram afetados e que as alterações foram feitas indevidamente por um funcionário de uma prestadora de serviços de atendimento. A empresa também informa que os nomes dos restaurantes já voltaram ao normal e que nenhum dado de usuário foi vazado. Segundo as projeções da imprensa, o democrata Eric Adams é o novo prefeito de Nova York e vai ser o segundo negro a governar a maior cidade dos Estados Unidos. Eric é um ex-capitão da polícia nova-iorquina que fez da luta contra o racismo um objetivo em sua carreira. O democrata, que assumirá o cargo em 1º de janeiro, sucedendo o impopular Bill de Blasio, terá que enfrentar as consequências econômicas da pandemia que atingiu duramente a cidade. Outro problema com o qual o político terá de lidar é com a insegurança, a principal preocupação de parte do eleitorado que confia nele por sua vasta experiência de 22 anos na polícia. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem outras informações com a Patrícia Belenic. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.